Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Emerson Leite e hoje vou dar sequência no último vídeo nosso com relação a capacitores. Vou mostrar para vocês com relação à associação destes capacitores, como que nós calculamos a capacitância equivalente ou capacitância total em um circuito onde tenha mais de um capacitor. Então como que isso funciona? Eu vou dividir em duas partes, a associação em série, de capacitores em série, e logo após a associação de capacitores em paralelo. Então, se nós tivermos um ou mais capacitores em série, nós vamos adotar a seguinte tratativa. Então, esse capacitor primeiro eu vou chamar de C1 e o segundo capacitor eu vou chamar de C2. Então, nós sabemos que existem dois capacitores no circuito e esses dois capacitores estão em série. Tá? Se eu alimentar esse capacitor com uma fonte, a fonte não vai enxergar capacitores individuais. O que a fonte vai enxergar é uma capacitância equivalente do circuito. O que significa isso? Significa transformarmos esses dois capacitores em série em apenas um capacitor. Lógico que a nível de cálculos, no físico realmente existiriam dois, porém a nível de cálculo nós vamos converter esses valores dos dois capacitores em um valor apenas, que eu vou chamar de capacitor equivalente. É um valor de capacitância que substitui os dois. Beleza? E a sequência para os cálculos de capacitância equivalente é o inverso do cálculo de resistência equivalente. Tá? Nós vimos lá que o cálculo de resistência em série seria a soma dos dois resistores para achar o resistor equivalente. Tá? Na capacitância, isso seria o contrário. Então, como eu tenho dois capacitores, eu poderia fazer o seguinte, a capacitância equivalente. É lógico, pessoal, que existe toda uma dedução para chegar nessas fórmulas, tá? E aí a questão da dedução de como chegar nessas fórmulas, o porquê dessas fórmulas, eu vou deixar para outros vídeos, em posteriores oportunidades, porque senão o vídeo fica muito longo. Então a capacitância equivalente seria igual, como os dois estão em série, a 1 dividido por 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 e quantos mais capacitores tiverem. Beleza? Então vejam que é parecido com a fórmula de resistência em paralelo. Porém, agora estamos falando de capacitância em série. Isso para circuito em série. Como nós temos apenas dois capacitores, nós podemos utilizar o produto pela soma também, assim como em resistências, Então, capacitância equivalente vai ser igual, utilizando o produto pela soma, C1 vezes C2, dividido por capacitância 1 mais capacitância 2. Beleza? Então, tanto uma fórmula quanto a outra pode ser utilizada, lembrando que a primeira fórmula é a fundamental. Então, para independente do número de capacitores que estiver em série, eu consigo aplicar essa primeira fórmula e já resolver o problema de uma vez só. Para circuitos em paralelo, então vou mudar de cor aqui, para capacitores em paralelo, como isso vai funcionar? De forma análoga aos cálculos de resistência, pessoal. Só que como eu vou calcular a capacitância, a lógica é inversa. Então aqui eu tenho dois capacitores em paralelo, capacitor C1, capacitor C2. No mesmo caso do exemplo passado. Da mesma forma, se eu tiver uma fonte alimentando esses dois capacitores, a fonte não vai enxergar o C1 individual do C2, a fonte vai enxergar uma capacitância equivalente, uma capacitância total. Então eu teria que transformar o valor de capacitância desses dois capacitores aqui, em um valor de capacitância equivalente, que eu vou chamar de C equivalente. Agora sim, como os dois componentes estão em paralelo, a capacitância equivalente desse circuito vai ser a soma dos dois. Então seria C1, capacitância 1, mais capacitância 2, mais quantos mais capacitores estiverem em paralelo a esse circuito. Assim como nós fazemos quando temos resistências em série. Nós fazemos a soma. Beleza, então nós já vimos aqui as fórmulas. Agora vamos fazer um exemplo, apenas para conseguirmos visualizar como que funcionaria os cálculos mesmo, de forma física. Então vamos colocar aqui, exemplo. Então, para poder já matar as duas atividades de uma vez só, o que eu vou fazer? Nós vamos colocar aqui, independente da fonte, pessoal, se é alternada, se é contínua, para nós, nesse momento, nós estamos preocupados em calcular capacitâncias equivalentes. Então, eu vou colocar aqui dois capacitores em série. E a série desses dois capacitores, vou colocar em paralelo com um terceiro capacitor,
porque nós praticamos as duas formas ao mesmo tempo. Isso aqui é um circuito misto, né, de capacitâncias. Então, capacitor C1, capacitor C2, capacitor C3. Independente da fonte, tá, pessoal? Se é tensão contínua, alternada, o valor de tensão, precisamos calcular os valores de capacitância. Vamos assumir aqui, ó, o capacitor C1 igual a 10 microfarad. O capacitor C2, vamos colocar um valor aqui de 15 microfarad. E o capacitor C3, 20 microfarad, a nível de cálculo. Beleza? Então vamos resolver primeiro esses dois equivalentes aqui, ó. Então eu vou resolver esses dois que estão em série e vou chamar essa capacitância desses dois aqui de capacitor A. É apenas um nome que eu dei aqui para o equivalente de C1 com C2. Então esse circuito nosso vai se transformar nesse circuito aqui, ó. Então, resolvendo C1 e C2, ele vai se comportar como se fosse esse circuito, ó. Então aqui eu tenho um capacitor equivalente, que é o capacitor A, que é a resposta, o resultado desses dois. E o capacitor 3, que por enquanto eu ainda não trabalhei com ele. Então esse aqui seria o capacitor A e o capacitor 3. Então vamos resolver encontrar o capacitor A. Então o capacitor A, como os dois estão em série, tá? Eu posso utilizar o produto pela soma aqui, ó, beleza? Porque são apenas dois capacitores. Então seria C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. Então o capacitor CA é igual a C1, 10, vezes C2 é 15. Lembrando que todos eles estão em microfarad. Então se eu estou trabalhando sempre aqui com todas as unidades em microfarad, eu não preciso de colocar unidade. Só que o cálculo final, a resposta será em microfarad. Então seria 10 mais 15. Aplicando este cálculo aqui, nós vamos obter um valor de capacitância equivalente igual a 10 vezes 15, 150, dividido por 25. Então o valor seria de 6 microfarad. Então seria igual a 6 microfarad. Isso o capacitor CA. Então esse cara aqui seria igual a 6 microfarad, né? Seria o resultante desses dois. Agora eu tenho um capacitor de 6 micro em paralelo com um capacitor de 20 microfarad. Então eu vou resolver esses dois aqui, ó, e eu já consigo chegar no meu valor de capacitância equivalente. Então nesse caso aqui, capacitância equivalente, lembrando que capacitor CA está em paralelo com o capacitor C3. Então a capacitância equivalente, como os dois estão em paralelo, eu vou somar. Seria igual ao capacitor CA mais o capacitor C3. Então a capacitância equivalente desse circuito seria CA 6 microfarad mais C3 20 microfarad. Lembrando que eu não preciso de colocar a unidade de medida, viu? Então a capacitância equivalente seria igual a 26 microfarad. Este aqui seria o nosso resultado da capacitância equivalente, utilizando o cálculo de capacitor em série e logo após utilizando o cálculo de capacitor equivalente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, dessas ideias, desses cálculos. Eu vou preparar novos vídeos futuramente mostrando, né, de onde vêm esses cálculos, como que nós obtivemos essas equações. Tá? Mas isso vai ficar para um próximo vídeo para não alongar muito este vídeo e também para não perder o foco. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela companhia de todos vocês e aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!